terminei meu primeiro livro de 2025 e esse livro aqui é um dos livros mais bonitos que eu já vi. Esse livro aqui, o título dele é Como a Nossa Vida é Linda, uma celebração do amor. A história dele, na verdade, não é uma história. São dois avós, o vovô Chan e a vovó Marina, que são dois coreanos que saíram da Coreia logo depois da guerra da Coreia e vieram para o Brasil. Aqui no Brasil eles tiveram filhos, construíram família, seguiram a vida deles. Só que em determinado momento, os filhos, junto com os netos, resolveram ir cada um para um país. Um foi para os Estados Unidos e o outro foi para a Coreia. E os dois permaneceram aqui no Brasil. Com essa permanência deles aqui, essa separação com os netos e os filhos, eles começaram a se sentir muito sozinhos. Eles queriam compartilhar com os netos as coisas do cotidiano que eles viam, né? E as lembranças que eles tinham com os netos, eles queriam que os netos soubessem disso. Então, eles decidiram que eles iriam começar a retratar, de uma forma deles, as vivências do dia a dia. Então, o vovô Chan desenhava e a vovó Marina fazia a legenda. E com isso, eles criaram um Instagram para postar essas fotos para que os netos, cada um em seu país, pudessem ver e fossem ficando de recordação para eles. Só que a ideia deu tão certo, as postagens deram tão certo, que esse Instagram hoje ainda existe, ele é um Instagram real, isso é uma história real. O Instagram existe, é alimentado por eles. Depois de um tempo eles voltaram para a Coreia, eles estão vivendo com os filhos e os netos, mas eles continuam postando. Então o livro, ele tem muitas memórias, muitas coisas do cotidiano em que eles viam e eles iam retratando para que os netos soubessem. Tanto momentos que eles passaram com os netos para ficar de lembrança, quanto momentos em que eles passaram sozinhos, que contam um pouco da história deles e um pouco do que eles viam, tanto no Brasil como na Coreia. Então, ele não é um livro que tem uma história corrida, ele é como se fossem postagens, né, do Instagram, com as ilustrações. Então, por exemplo, tem um aqui que diz, em paz, uma criança dorme pesado, sem fazer barulho, com cuidado, eu observo o seu rosto. A criança está aninhada na paz. E aí tem a ilustraçãozinha aqui da criança dormindo do lado do texto. Então, assim, é um livro muito bonito, é um livro muito bonitinho. Tem várias ilustrações. Tem ilustrações tanto do que eles vivenciaram no Brasil, como do que eles vivenciaram na Coreia. Tem ilustrações deles com os netos. Aqui ele fala quando um neto, né, virou o irmão mais velho. Em um momento ele estava dormindo na caminha do mais novo, então ele retrata isso. Eles falam de coisas que eles viram, por exemplo. Aqui foi uma situação onde a morte de 416 baleias. Então eles retrataram isso, que foi uma notícia que eles viram, que mexeu com eles e eles colocaram ali. Então o livro, ele é todo cheio de ilustrações. São umas ilustrações muito bonitas. Com o crescimento do Instagram deles, o vovô Chan, ele foi chamado pela BBC, se eu não me engano, ou pela CNN, para fazer uma expedição para a Patagônia, para conhecer e para retratar, né, como ele pintava em aquarela e todo mundo achava muito bonito. Eles decidiram levar ele para ter essa experiência, para fazer postagens do olhar crítico dele, né, da forma como ele enxerga as coisas, para virar uma reportagem, uma série, enfim. Tem vários desenhos de várias coisas. O livro não é um livro grande, dá pra ler rapidinho, mas ele é um livro gostoso pra tu ler de pouquinho, assim. Lê uma página, lê outra, porque ele não segue uma ordem cronológica. Como ele não é uma história corrida, tu pode ir lendo uma página por dia, como se fosse uma postagem, né, por dia. E é muito bonitinho. Esse livro é da Sextante. Eu encontrei ele numa livraria aqui em Floripa. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu comecei a seguir eles no Instagram, porque eu achei muito legal mesmo. E aí ele fala, né, dos netos, ele fala da vida deles, ele contextualiza um pouco como que eles se conheceram na Coreia, o porquê que eles vieram pro Brasil. Tem toda uma história deles e um pouquinho de cada um dos netos. É um livro muito bonitinho, vale muito a pena ler. Mesmo assim, pode até ser um presente pra quem não gosta de ler, porque ele é tão levinho. Tu lê tão pouquinho assim, né? Os textos não passam, a maioria não passam de um lado de folha, assim. Ele não tem textos grandes.
E tem muita ilustração, então ele é um livro muito bonitinho.